Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para a nossa escola bíblica. Pela graça de Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado e estamos gratos a Ele, felizes por estarmos na presença dEle e aprendendo um pouco mais aí da palavra de Deus. Nós vamos iniciar com oração. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, também temos aniversariantes. Nós temos aí o Wesley, que faz aniversário, dia 28. Nós temos também a irmã Gesilda, faz aniversário. A irmã Gesilda, que é uma membro fundadora, e Deus tem cuidado dela, apesar da enfermidade, mas Deus tem cuidado, tem sustentado. Então, parabéns aí, Wesley, irmã Gesilda no dia 30 e o Wesley, então, no dia 28, hoje, domingo, fazendo aniversário, irmã Gesilda, dia 30, na próxima terça-feira. Também temos alguns pedidos, orarmos pelos enfermos, incluímos aí a dona Delvira, que Deus possa continuar abençoando, dona Ione, dona Nilza, a Marli também, moradora aqui de Campo do Coelho, que Deus possa estar abençoando. Orarmos pelos afastados, que Deus possa ali cuidar deles, né? Mas principalmente incomodá-los, motivá-los a eles estarem nesse período aí de pandemia, estarem refletindo um pouco mais na palavra de Deus e voltar para a casa de Deus para continuar a sua caminhada com Jesus Cristo. Também orarmos pela irmã Gesilda, também é uma oração permanente, né? Ela que está enferma, que Deus possa estar abençoando, e pela nossa igreja. Deus continue abençoando a nossa igreja, que Deus continue dando paciência, dando força a cada membro, cuidando de cada membro, nesse momento ainda delicado, difícil, que Deus possa continuar sustentando, então, a nossa igreja. Vamos orar, então, irmãos? Pai de amor, nós somos agradecidos por mais uma escola bíblica, somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, somos gratos pela tua palavra que nunca volta vazia, somos gratos, ó Deus, pelos aniversariantes. Hoje o Wesley completou mais um ano de vida, abençoe aquele jovem, ó Deus, cuida dele. A irmã Gesilda, agora no próximo dia 30, estará completando mais um ano de vida. Cuide da tua serva, ó Deus, a sua saúde, e que ela possa sempre ser essa serva dedicada, fiel à tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, também pelos enfermos, incluímos Dona Nilza, Dona Ione, Dona Delvira, que o Senhor possa estar abençoando. Também, ó Deus, nós te pedimos pela Marli, moradora aqui de Campo do Coelho, que o Senhor continue, ó Deus, sustentando ela, cuidando dela cada dia mais. Também, ó Deus, nós colocamos diante de Ti os afastados. Incomode, ó Deus, os afastados. Faça com que eles possam ser motivados pela Tua santa palavra a estarem renovando uma aliança contigo. Pedimos pela nossa igreja, ó Deus, que a Tua graça, a tua bondade possa sustentar a nossa igreja. Cada irmão na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, que o Senhor, ó Deus, ali possa estar cuidando, abençoando, dando força, e que eles possam, ó Deus, continuar firme contigo, sabendo, ó Deus, que em comunhão contigo nós sairemos vencedores de qualquer que for a situação. Cuide de cada um deles. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós chegamos ao final dessa revista. Maturidade Cristã, nós estudamos durante 3 meses e hoje vamos estar estudando a lição de número 13, que é o discípulo e o desenvolvimento da maturidade cristã. Nada mais do que um resumo de tudo que nós estudamos nas lições anteriores. O texto base é Efésios capítulo 4, versículo 13. Então você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, o versículo 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo de número 16, falando do serviço da igreja, dos dons.
e para que exerça para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus e para que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É claro que a estatura de varão perfeito, que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, nós vamos ter mesmo só lá no reino celestial. Mas aqui nós precisamos ir crescendo, desenvolver a nossa fé. Em um dos estudos eu falei sobre a vida espiritual. Provérbios fala que é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E nós sabemos que a perfeição nós não vamos alcançar aqui nessa terra, mas nós podemos subir e precisamos subir um degrau de cada vez no crescimento espiritual. Então ele faz um resumo nessa lição 13, que nós precisamos desenvolver, precisamos amadurecer espiritualmente. Quantos crentes que eles estão ainda muito imaturos, muito oscilantes na fé. É claro que as tribulações, as lutas que nós passamos, elas realmente nos balanceiam em alguns momentos. Mas nós precisamos nos fortalecer através da leitura da palavra, através da oração, da comunhão com a igreja. Então a gente precisa ter esses ingredientes e fazer deles necessários para nós amadurecermos espiritualmente. Ao final deste estudo, você deverá ser capaz de definir maturidade cristã, definir alguns passos que conduzem à maturidade cristã, avaliar sua própria maturidade a fim de estabelecer alvos de crescimento espiritual. A vontade de Deus para nós, como discípulos do Mestre, é o nosso crescimento espiritual através de uma vida na plenitude do Espírito, vivendo em santidade, até que cheguemos à maturidade cristã. O Espírito Santo capacitou o apóstolo Paulo para expressar aonde Deus pretende que cheguemos, através desse crescimento espiritual, quando escreveu aos Romanos: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É interessante quando o autor fala esse texto aqui de Romanos, porque o objetivo, a pretensão que o apóstolo Paulo tinha aqui nesse texto, e também o objetivo de Cristo com relação à maturidade espiritual, é para que cheguemos à imagem dele. É claro que essa imagem dele encontraremos e teremos só no reino celestial. Mas nós precisamos a cada dia, volto a dizer, a desenvolver a nossa fé. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Dias difíceis que nós estamos vivendo. E eu volto a repetir, exercitar a nossa fé. Colocar a nossa fé em prática. O Tiago, né? Não é o apóstolo Tiago ali que escreveu aquela carta, mas sim Tiago. Ele escreve no sentido que a fé sem obras ela é morta. Então, se eu tenho fé em Jesus Cristo, se eu tenho fé em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, eu preciso também mostrar as minhas ações, apresentar as minhas ações. E uma delas quais são? Não é somente você ser solidário, generoso com alguém, isso também é válido, mas é você exercitar a sua fé no sentido de testemunhar, de falar de Cristo, de viver na presença de Cristo, de ter uma vida de piedade, uma vida devocional com Cristo. Então é isso. A fé sem obras é nesse sentido. Você precisa exercitar, então, a sua fé praticando aquilo que agrada a Deus através do seu testemunho. Jesus deixou claro que o caminho para a maturidade cristã, a santificação, a plenitude do Espírito, a vida frutífera, é conhecer as verdades contidas em sua palavra e permanecer nelas. E assim ordenou aos seus discípulos. Então, através da palavra de Deus, que esse é o meio assim de comunicação que temos com Deus, através da oração e também através da sua palavra, são meios de comunicação que nós temos com o nosso Pai Celestial, que nos fortalece a nos separarmos das coisas deste mundo. Nós vamos continuar vivendo neste mundo, no tempo que Deus permitir,
mas esse mundo não vai nos influenciar. As ofertas, os desejos deste mundo não vai nos influenciar. Mas para que isso não aconteça, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estar em comunhão com Deus, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso estar na casa de Deus, na igreja, no templo também, né? Quando nós voltarmos, estarmos ali no templo. A comunhão ela é muito importante, irmãos. É claro que nós somos a igreja está hoje espalhada, né? A maneira virtual ela pode estar unida, ela pode estar ali em comunhão, mas a forma presencial é o que a Bíblia fala, não deixar a nossa congregação, no sentido também de estarmos juntos. Isso faz muita falta e é muito importante para o nosso crescimento espiritual. É claro que esses meios de comunicação que nós estamos tendo, eles são uma válvula de escape para nós. Mas só que essa comunhão no templo, essa comunhão com os nossos irmãos, essa forma presencial, ela não tem preço. Ela é muito importante. A gente não pode, de maneira nenhuma, desvalorizar o que nós estamos tendo agora, nesses dias, nesses meses. Mas nada se compara com a forma presencial de nós estarmos na casa de Deus, estarmos ali em comunhão. Então, quando tudo passar, né, que possamos estar novamente no templo, reunidos na casa de Deus, para glorificar a Deus, em comunhão com os nossos irmãos, porque isso traz um crescimento espiritual muito grande. Embora não exista uma fórmula para a maturidade cristã, diariamente você pode buscá-la. A seguir são enumeradas algumas sugestões que, colocadas em prática, muito auxiliarão você que deseja prosseguir em direção à maturidade, a fim de que também possa ajudar outros a crescer espiritualmente. Elas cobrem áreas vitais que gradualmente imprimirão no seu coração o perfil de um discípulo de Jesus Cristo. Então vamos a essas áreas que o autor coloca para nós aqui, que nada mais é, volto a dizer, um resumo do que nós já falamos nas lições anteriores. Primeiro, integre-se à sua igreja. Um discípulo de Jesus Cristo, ele tem uma ligação, ele tem uma integração com a sua igreja. Nos dias que nós estamos vivendo, há muitos desigrejados, pessoas que, eu sou crente, você é crente, mas você é de qual igreja? Não, eu sou só crente. Gente, a pessoa que ele é cristão, que ele é crente, ele é integrado à sua igreja. Seja qual igreja for, qual denominação for, mas ele é integrado à sua igreja. O que é integrado? Ele é uma pessoa que participa constantemente na sua igreja. Então a primeira maneira, ou a primeira sugestão para nós colocarmos em prática, para desenvolvermos a nossa maturidade cristã, é nós nos integrarmos a uma igreja, estarmos participando dos cultos. Hoje são os cultos temporariamente online, mas o presencial é muito mais importante do que online. Então, quando voltar, estejamos juntos, integrados na sua igreja, participantes ali, estando em comunhão com a sua igreja. É fundamental que você participe dos trabalhos de sua igreja, para que haja crescimento espiritual. Não tem como você crescer espiritualmente sozinho, lendo a Bíblia em casa sozinho, orando sozinho. Não tem como. Você precisa aprender. Alguém precisa te ajudar. Você nem precisa ajudar alguém. A gente precisa crescer junto. Então, isolado não dá certo. A gente isolado não vai conseguir crescer espiritualmente. Eu preciso me integrar a uma igreja. Qual igreja? Uma igreja que prega a palavra. Prega a palavra de Deus, tem ela como regra de fé e prática. Uma igreja séria, uma igreja comprometida com o Evangelho de Deus. Uma igreja que leva o Evangelho de Deus a sério e tem Cristo como Senhor da vida dela. Algumas coisas só são possíveis quando estamos integrados na igreja. Por exemplo, é na igreja que aprendemos a sã doutrina, recebemos treinamento eficaz, adoramos e louvamos o Senhor, enquanto mantemos comunhão uns com os outros. É na igreja que somos despertados para as oportunidades de trabalho para o Senhor e nos preparamos para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas.
A igreja é tão importante que Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, envolva-se completamente na vida e nas atividades de sua igreja. Então é exatamente isso. A gente, na igreja, no templo, em comunhão com os nossos irmãos, nós aprendemos muitas coisas. Nós desenvolvemos a nossa fé, nós crescemos espiritualmente. Nós aprendemos a trabalhar em muitas áreas. Então eu preciso me integrar à igreja. Essa é a primeira sugestão. Não tem como nós desenvolvermos a nossa fé de maneira isolada. Não tem como nós desenvolvermos a nossa fé sem não estivermos integrados em uma igreja. Eu preciso estar integrado numa igreja, principalmente uma igreja séria, que prega a palavra de Deus e tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Segundo, estabeleça um momento devocional diário, uns a sós com Deus. Cultivar um momento de comunhão com Deus será de fundamental importância se quisermos ter uma vida de crescimento espiritual. Escolha um bom local, salvo de interrupções, e use para isso pelo menos 15 minutos diariamente pela manhã, à tarde ou à noite. Aprenda a ter comunhão diária com Deus como algo prioritário para a sua vida. Fundamental isso. Então nós vimos lá que é uma integração na sua igreja. E o segundo, aí é algo pessoal, é algo você e Deus, é um a sós com Deus, através da oração. Através da oração. Né? Você sabe que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, Deus fala conosco. E aqui ele estabelece um período, um tempo. Pode ser 15 minutos, mas pode ser mais tempo. O mais importante é você ter esse a sós com Deus, esse momento sem interrupção, um espaço que você possa ali estar abrindo o seu coração, confessando os seus pecados, pedindo a Deus um crescimento espiritual. Irmãos e amigos, isso é muito importante. A oração, ela nos fortalece. A oração, ela é uma alavanca que vai nos mover e vai nos impulsionar a nós caminharmos neste mundo que o próprio Jesus falou de muitas tribulações. Então é muito importante, é necessário nós estarmos tendo esse a sós com Deus, esse momento devocional com Deus através da oração. Quando eu oro, eu converso com Deus. E ali, primeiramente, eu devo começar sempre a oração agradecendo a Ele, exaltando o nome dEle, como a oração modelo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então ali, a oração modelo começa uma exaltação a Deus. E aí nós vamos agradecer a Deus, vamos orar uns pelos outros. Aí vamos ter um momento de petição também, por nós e pelos nossos familiares, por aqueles também que às vezes pedem oração, enfim. Ter esse a sós com Deus. Não dá para você crescer espiritualmente, para você amadurecer espiritualmente, se você não tiver uma vida de oração. Não dá. E também não é aquela oração onde você vai almoçar e tomar café, não, meu filho. Não é essa oração, não. Onde lá, se você tem lá o seu pratinho, a sua comidinha, aí você fecha seus olhinhos. Não. Isso aí deve ser feito, sim. O que ele quer mostrar aqui para nós é o seguinte, é você separar um tempo diário da sua vida, diário, e você então ter esse a sós com Deus. Procurar um espaço na sua casa. Ah, pastor, mas é criança, é cachorro, é gato, é muito difícil. Sempre tem um momento onde você fica ali, quietinho, no seu cantinho. É esse momento que você separa minutos e comece a conversar com Deus. Eu te garanto que você vai sair de cada conversa com Deus muito melhor. E a cada dia que você fizer isso, porque é algo diário, você vai melhorando, melhorando, melhorando e vai crescendo espiritualmente. E quando você passar por algumas lutas na sua vida, você às vezes não vai nem perceber que você está passando por alguma luta. A força de Deus vai estar tanto em você que você não vai perceber que você está passando por tanta luta porque há maturidade em você. Né?
Você cresceu espiritualmente, ou está crescendo espiritualmente. Então você está desenvolvendo a sua fé. Então, à maturidade, você consegue ir passando por aqueles obstáculos de maneira muito natural, não porque você é melhor do que os outros, mas porque você tem buscado em Deus a força e a santidade que está nele, e ele então vai transportar para você, fortalecendo você a cada dia. Tenha fome e sede da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus está intimamente ligado ao crescimento espiritual do discípulo. Pouco conhecimento, pouco crescimento. Muito conhecimento, muito crescimento. Ou seja, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu estudo a Bíblia, Deus fala comigo. Então eu preciso falar com Ele e eu preciso também ouvir a voz de Deus. Não adianta eu ficar só tendo um monólogo, só eu falando, não vai adiantar. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir Deus. Então eu preciso o quê? Eu preciso estudar a palavra dele. E aí ele vai falar comigo. E eu vou falar com ele através da oração. E vamos ter esse diálogo, que é o mais importante. É o mais importante diálogo que existe aqui na face da terra. É você ter um diálogo com Deus. E aí eu vou me fortalecendo espiritualmente. Releia periodicamente o Evangelho de João, Atos, Romanos, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tiago, 1 Pedro, 1 João. Sublime e memorize os versículos vitais ao seu crescimento espiritual. Então ele dá algumas sugestões aqui de livros. Eu posso incluir, além desses, Salmos. Leia o livro de Salmos. É um livro muito gostoso, fácil de entendimento. Não precisa você pegar e ler ele de uma vez só, não. Leia um capítulo por dia. Leia um capítulo por dia. Se você está começando a sua vida cristã agora, leia um capítulo por dia. Se você está recomeçando, foi um momento que você caiu, o momento que você deixou um pouco de ir à igreja, não tem muita comunhão, quer renovar essa aliança com Deus, leia o livro de Salmos, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia 1 João, leia 1 Pedro, leia algumas cartas de Paulo, Filipenses, fala muito sobre alegria em meio ao sofrimento, gratidão também, Filipenses fala, enfim. Então você tem muitos livros que você pode iniciar a sua leitura e você vai estar ali crescendo espiritualmente. O mais importante é você ter fome e sede da palavra de Deus. É a palavra que vai te fortalecer, é a palavra que vai renovar a sua alma, é a palavra que vai te dar alegria, é a palavra que vai te dar paz, é a palavra que vai te proteger e é a palavra que vai te dar sabedoria, é que vai te orientar. Então, se você quer ter isso tudo, quem não quer ter paz, sabedoria, alegria, você encontra na Bíblia. Então, estude a Bíblia, tenha fome e sede da palavra e com certeza você vai crescer e amadurecer muito na sua caminhada aqui nesse mundo. Quarto, desenvolva uma vida consistente de oração. Aprendemos a orar orando. Jesus ensinou a importância da oração a seus discípulos. A oração eficaz deve incluir vários elementos: adoração, gratidão, louvor, confissão, intercessão, petição. A Bíblia nos aponta os impedimentos à oração eficaz: incredulidade, motivação errada, orar pouco, sem insistência, pecados não confessados, estar fora da vontade de Deus. Deus deseja realizar grandes coisas em sua vida a partir de suas orações. Ou seja, a oração ela precisa ser algo diário e ela precisa também ser consistente. Você todos os dias deve orar, não como uma forma obrigatória, mas isso aí como forma de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na tua vida. Ora, se você come, se você dorme, se você bebe, se você sai para trabalhar, você também coloca esses hábitos que você tem de sair, de comer, de beber, de dormir, também a oração e a leitura da Bíblia. Agora, o que impede você de orar? Pecado não confessado, ele coloca aqui incredulidade, motivação errada, você ser uma pessoa desobediente. Tudo isso são armas ciladas do inimigo para enfraquecer a tua comunhão com Deus. Não permita isso. Ah, mas pastor, eu não estou com mais vontade, eu não tenho mais disposição. Peça a Deus disposição, peça a Deus vontade. Porque se você tinha e você não tem mais, você perdeu.
E você deve buscar achar novamente. E a cada vez que você perder, você deve pedir a Deus para que você não perca mais essa vontade de orar. Não perca mais essa vontade de estudar a Bíblia. Peça a Deus disposição, peça a Deus força. Os discípulos não pediram a Deus, acrescenta-nos a fé? Então, se os discípulos, Pedro, Tiago, João e os demais pediram, Senhor, acrescenta-nos a fé, que dirá nós? Nós precisamos pedir, Senhor, acrescenta-nos a devoção, a piedade, acrescenta-nos o desejo, a alegria de estar orando. Peça isso a Deus. E aí Deus vai te dar, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele quer ser adorado em você também, através de você, melhor dizendo. Então, seja consistente na sua oração. Peça a Deus, ore, interceda. Não permita que as dificuldades da vida possam ser maiores do que a tua comunhão com Deus. Porque se você está de pé, é pela misericórdia de Deus. E você pode perceber que quando você deixa de orar, você deixa de estar em comunhão com Deus, você vai se enfraquecendo a cada dia mais. E dando espaço para o Satanás trabalhar. Então, e ele vem para matar e roubar e destruir. Então não permita que ele possa ser evidência na tua vida e prejudique a tua caminhada cristã. Peça a Deus fé, peça a Deus força, peça a Deus ânimo através da oração, e aí você vai ter uma vida de oração consistente. Conheça a vontade de Deus e permaneça no centro dela. A oração do discípulo de Jesus deve ser: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Grande parte do que Deus deseja de nós, com relação a pensamentos e atitudes, já foi revelado em sua palavra. À medida que o discípulo estudar e conhecer a palavra, ele também conhecerá a vontade de Deus. Essa sugestão da maturidade cristã, essa quinta sugestão aqui, ela é muito importante. Você conhecer a vontade de Deus e permanecer no centro dela. O profeta diz que muitas vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Que a vontade de Deus muitas vezes não é a nossa vontade. E a vontade de Deus, irmãos, ela precisa prevalecer. E muitas vezes nós não conseguimos compreender a vontade de Deus e às vezes não conseguimos aceitar a vontade de Deus. Aí que vem o desânimo, aí que vem a incredulidade, aí que vem o afastamento, aí que vem a murmuração, a reclamação, aí que vem a desistência de caminhar com Jesus. A vontade de Deus, ela deve e sempre vai prevalecer. E mais uma coisa, a vontade de Deus sempre será a melhor para nós. Agora, como eu vou chegar a esse nível de entendimento? Através da palavra de Deus, do estudo bíblico, de eu estar me integrando na igreja de Cristo e também de eu ter um a sós com Deus através da oração. Sem isso, eu não consigo entender esse ponto 5, que é a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e permanecer no centro dela. Então, uma coisa liga a outra. Para eu chegar a conhecer a vontade de Deus e permanecer no centro dela, eu preciso ter fome e sede da palavra, eu preciso ter um a sós com Deus e eu preciso também me integrar à igreja de Cristo. Viva sob o senhorio de Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro da vida de todo discípulo. Viver sob o senhorio de Cristo significa negar a si mesmo, a morte do ego, e isso é um ato de escolha própria. Eu já falei em algumas escolas dominicais, estudos da EBD, que muitas das vezes nós temos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, mas não temos Ele como Senhor. E nós precisamos ter Ele como Senhor. No Novo Testamento fala mais a palavra Senhor do que Salvador. Então, se eu tenho Ele como meu Salvador, eu também devo ter Ele como meu Senhor. Ele ser o meu Senhor é no sentido de eu ser submisso à vontade dEle. Eu sou servo dEle. Então, eu obedeço às regras dEle. Eu obedeço à direção dEle. Então, viver sob o senhorio de Cristo é ser uma pessoa obediente, uma pessoa que tenha a prudência de, antes de tomar alguma decisão, ouvir a voz de Deus. A cruz é um instrumento de morte e a nossa cruz
leva a cruz de Cristo, com o que nos apropriamos do poder para fazer morrer a nossa vontade própria, a fim de obedecer totalmente ao Senhor. Só assim daremos liberdade total para que o Espírito Santo possa viver a vida de Cristo em nós. A igreja de hoje está carecendo urgentemente de discípulos que aprendam a obedecer a Cristo, custe o que custar. Então, essa sexta sugestão aqui para nós desenvolvermos a nossa comunhão com Deus é nós vivermos o senhorio de Cristo, vivermos segundo a vontade dele, ter ele como Senhor da nossa vida, como aquele que está adiante para nos orientar, nos mostrar as placas, e nós apenas seguindo, então, os seus conselhos, obedecendo a sua voz. Sétimo, obtenha vitória sobre a tentação e o pecado. As tentações e o pecado nos vêm de 3 fontes básicas: a carne, o mundo e Satanás. Há 4 coisas que nos garantem a vitória: a oração, a palavra de Deus, a dependência do Espírito Santo e a nossa ação. Então nós sabemos que há 3 fontes básicas para a tentação e para o pecado, que é a carne, o mundo que jaz no maligno e o próprio Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Mas podemos vencer essas 3 fontes básicas através da oração, através da palavra de Deus, através da dependência do Espírito Santo e também das nossas atitudes. Sendo que essas atitudes, elas são baseadas na vontade de Deus. Então, se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho uma vida também de estudo da palavra e dependo do Espírito Santo, automaticamente a minha ação vai ser uma ação que vai glorificar o nome dele. E também com isso eu estarei vencendo o próprio Satanás, os desejos do mundo também, e a minha carne, que a minha carne para nada é aproveitada. Então eu preciso cuidar da minha alma, mas para eu cuidar da minha alma eu preciso também saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu preciso viver em santidade, eu preciso viver em pureza, eu preciso viver em novidade de vida, fazendo a vontade de Deus. A palavra de Deus nos recomenda que devemos vigiar e orar e fugir das tentações. Vigilância, nós falamos muito sobre isso numa lição aí anterior dessa revista. Falar sobre a oração, sobre a vigilância, orar e vigiar para que não caia nas tentações. O objetivo do mundo é nos fazer conformar com seus valores e princípios. Ou seja, não tem nada a ver. Tem gente que é crente e faz. Ninguém está vendo, seu pai, sua mãe não está vendo, não tem aqui nenhum membro da igreja vendo. Vão beber, vão fazer, vão acontecer. Não. Eu sou crente, eu sou um servo de Deus. É claro que você pode, após essa sua declaração, criar muitas inimizades. Mas o mais importante é que você vai se tornar amigo de Deus. Você pode até ser inimigo de muita gente, mas o mais importante é você ser amigo de Deus. Ou será que é melhor ser amigo dos homens e inimigo de Deus? O objetivo do mundo é nos fazer conformar com seus valores e princípios, produzindo uma influência graduada e profunda em nossas mentes e em nossa maneira de viver, afastando-nos de Deus. A palavra de Deus é muito clara a respeito do mundo. Não ameis o mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo, foi o que eu falei, é inimizade contra Deus, e não vos conformeis a este mundo. A Bíblia mostra Satanás em ação, levando os homens a pecar. Nós falamos na semana passada sobre as manifestações de Satanás. E a função dele é destruir a nossa vida. E ele é estratégico, ele é um ser sobrenatural, mas estratégico, mau, ele é inimigo nosso. Todo convertido, ele tem pelo menos um inimigo, que é Satanás. Então a função dele qual é? Nos seduzir, tentar, destruir a gente, prejudicar, entristecer, trazer sofrimento, enfim, tudo que é de ruim, ele quer fazer em nossa vida. A princípio, ele se apresenta de maneira dócil e amigo e companheiro, mas depois, no fim, ele vai nos destruir. Então, tome cuidado, vigie e ore, tenha a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, procure ser dependente do Espírito Santo para que você vença, então, as ciladas
de Satanás, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Viva uma vida de pureza. O discípulo deve também ser cuidadoso no modo de se vestir, de falar, relacionar-se em todas as expressões exteriores do seu caráter, procurando andar de uma maneira digna do Senhor. Então essa pureza aqui, ela é interna, mas ela também vai transparecer, ela se torna externa também. Eu preciso cuidar da minha vestimenta, as mulheres, os homens também, mas mais para as mulheres. Ter um cuidado com a sua vestimenta. Se você é uma serva de Deus, se você é uma jovem ou jovem senhora, ou um adolescente, procure sempre se cuidar, procura sempre se comportar de maneira digna do Senhor. Então isso é muito importante, não só cuidar do seu coração, da parte interna, mas também observar que a parte externa, ela também deve estar vigilante, ela também é observada, então você precisa tomar muito cuidado para que a sua vestimenta seja uma vestimenta que agrade a Deus, que glorifique o nome de Deus. 9, obtenha controle sobre a língua. A boca do justo deve proferir sabedoria, e sua língua falar o que é reto, e ser uma fonte de vida. Só devemos usar a nossa língua para edificação e para ministrar graça aos que nos ouvem. Exerça controle sobre a língua. Tiago, capítulo 3, quase a metade do capítulo 3, ele fala sobre o exercício da língua. Ele fala que a nossa língua, ela deve ser uma língua para edificar, para trazer paz, trazer alegria, trazer construção, organização, e não desorganização e nem destruição. Então faça da sua língua, que é um pequeno membro do seu corpo, para a glória de Deus, para edificar a Deus. Obtenha controle sobre ela. É claro que muitas vezes você acha, não, mas eu não posso ficar por baixo, eu tenho que falar agora. Às vezes não é o momento para você falar. Às vezes você precisa esperar um pouco para falar. Às vezes você precisa orar mais, pedir mais direção a Deus. Ah, mas eu vou perder a oportunidade, tinha que falar naquele momento. Fulano precisava ouvir. Não sei, às vezes não precisava. Nos planos de Deus, não. Então tudo tem o seu tempo. Então tenha controle sobre a língua, porque é um pequeno membro e pode incendiar um pequeno bosque. E trazer muitos males, muitos malefícios, muitos prejuízos. Então tenha controle e tome muito cuidado. Viva em amor e aprenda a perdoar. Amor e perdão andam juntos na vida do crente. O apóstolo Paulo insiste em que nos perdoemos uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Perdoar, irmãos, é remédio. Há muitas pessoas que estão doentes porque elas não perdoam, porque elas não pedem perdão, porque ela não confessa o seu pecado. Peça perdão a Deus, peça perdão também a alguém que você ofendeu, perdoe alguém que te ofendeu. Não guarde mágoa, guardar mágoa é doença, traz enfermidade, traz também distanciamento de Cristo Jesus. Se aproxime de Cristo através do amor fraternal e também aprenda a perdoar. É interessante que ele usou o verbo aprender. A gente não nasce sabendo perdoar. A gente não nasce amando. A gente vai aprendendo. A gente aprende o contentamento, a gente aprende o perdão, a gente aprende a amar. Então, quem é o nosso maior mestre? Cristo. Então, quanto mais eu tenho uma comunhão com Ele, mais eu vou estar aprendendo, então, a amar, a perdoar e também viver em alegria com o nosso Pai Celestial. Vamos desenvolver a capacidade de ouvir as pessoas, compreendê-las melhor em suas dificuldades e amá-las, conforme Jesus nos exemplificou. Viva pela fé. A Bíblia nos exorta a viver pela fé, em total dependência de Deus. Esse é o 11º. Décima sugestão. É o viva pela fé. A Bíblia nos exorta a viver pela fé, em total dependência de Deus, sem ansiedade pelas necessidades básicas, descansando totalmente nos seus cuidados. Mas estamos muitas vezes viciados em ficar preocupados com o dia de amanhã, e isso nos faz apegados às coisas puramente materiais, esquecendo que Deus quer cuidar de nossa vida. Nós que estamos estudando aí às quintas-feiras o livro Preocupação, nós estamos tendo aí como texto base Mateus 6, de 25 até 34. E ali Jesus ele usa algumas vezes a palavra não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Não fiqueis preocupados por coisa alguma.
Então viva pela fé, viva confiando em Deus. A pessoa que vive sempre preocupada e com medo, ela está demonstrando insegurança e desconfiança de Deus. Parece que é muito pesada essa expressão, mas é verdade. O viver pela fé é viver seguro nos braços do Pai. Então essa é uma coisa muito difícil, né? Porque nós ficamos ansiosos e preocupados por muitas coisas. Mas aí nós percebemos que o próprio Pedro fala, lançando sobre ele toda a sua ansiedade e ele terá cuidado de vós. Então a preocupação, ela deve ser lançada diante de Deus. Deve ser lançada para Deus. E há uma promessa. Ele vai ter cuidado de você. Seja uma fiel testemunha de Cristo. Esse aí já é a 12ª sugestão. O testemunho pessoal é um poderoso meio de evangelização, o qual deve ser dado no poder do Espírito Santo. Se você estiver realmente disposto a testemunhar, o Senhor providenciará uma oportunidade. As palavras fluirão de seus lábios, falando de sua existência com Cristo. Seja uma fiel testemunha de Cristo. Fale de Jesus. Nessa época de pandemia, é muito importante. O ambiente, ele pede isso. O dia a dia pede para que você fale, testemunhe de Cristo. Fale o que Cristo fez na tua vida e o que Ele pode fazer na vida daquela pessoa que você conhece. Seja fiel testemunha de Cristo. E por último, nós temos aguarde a volta de Cristo. Devemos lembrar-nos sempre de que estamos para prestar contas de nossa mordomia. É preciso que tenhamos sempre bem acesa a chama da esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, João fala, ora vem, Senhor Jesus. Então, nós estamos ansiosos pela volta dele. Essa é uma ansiedade boa, tá, irmãos? Mas nós estamos desejosos em ir com ele. Ora vem, Senhor Jesus. Porque nós temos certeza da nossa salvação e precisamos ter certeza da nossa salvação. Isso não é prepotência nenhuma, mas é a nossa fé em Jesus Cristo que nos dá essa certeza. Então, a última sugestão que ele passa para nós aqui, de uma pessoa madura espiritualmente, é nós aguardarmos a volta de Cristo. É termos essa certeza que ele vai voltar e que nós estaremos com ele eternamente no reino celestial. Amém, irmãos? Nós vamos, então, ler um texto bíblico aqui de Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, o versículo 20, para nós encerrarmos, então, a nossa lição e também a revista, né? Esse trimestre, nós estudamos a maturidade cristã e fizemos as 3 lições com os irmãos. Gálatas 2:20 diz o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Numa outra versão, inicia-se assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então que Cristo possa ser único na sua vida. Que você possa viver para a glória de Deus. Ele se anulou, que o apóstolo Paulo esqueceu dele mesmo. E ele viveu agora para glorificar a Deus. Que possamos nos anular e deixar Cristo aparecer, ser exaltado na nossa vida. Amém? Irmãos, antes da oração, eu gostaria aqui de anunciar o nosso próximo estudo nessa revista aqui, olha. Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Essa vai ser a nossa revista, Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Nós vamos estudar ela novamente. Na nossa igreja, nós estudamos ela no primeiro trimestre deste ano de 2020, né? E nós, então, vamos estar novamente estudando ela. Os professores já têm essa revista. Os alunos também que participam do EBD já têm essa revista. Estaremos, então, estudando ela novamente. Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Creio que é muito oportuno nos dias que nós estamos vivendo. Tá bom? Vamos orar, então, e terminarmos, irmãos. Agradecer a Deus por mais uma escola bíblica, que Deus possa continuar nos abençoando e que você possa ter aprendido aí esse período da palavra de Deus. Pai de amor, nós somos gratos. Muito obrigado a Deus por essas 3 lições. Agradecemos porque encerramos elas e somos gratos a Deus que o Senhor foi anunciado, a tua palavra foi pregada. Te pedimos agora, ó Deus, que nós possamos como igreja glorificar o teu nome, aprender ainda mais a tua palavra e colocar ela em prática. Nos ajude, ó Deus,
a continuar te servindo. Esteja nos amadurecendo, nos fortalecendo, para que sejamos crentes maduros, fiéis e proclamadores do teu reino. Perdoa os nossos pecados. E agora que vamos iniciar uma nova etapa também, um novo estudo, rever algumas lições do trimestre anterior, que o Senhor também nos abençoe, nos ajude a continuarmos fazendo a tua vontade e aprendendo ainda mais a tua santa palavra. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.